Vamos agora usar o teorema do confronto para provar que o limite de seno de x sobre x, quando x tende a zero, é igual a 1. Então, eu vou fazer aqui um círculo unitário, primeiro e o quarto quadrante apenas. Então, vamos ver, começando daqui, mais ou menos assim. Acabei vindo bem para o lado aqui sem querer, mas enfim. Vou pegar uma outra cor. Ok. Apagar isso aqui que não me interessa. Então, eu vou pegar aqui um ângulo x. Esse é o círculo unitário, certo? Então, o raio dele é 1. Então, vamos pegar aqui um ângulo x. E agora vamos estender esse segmento aqui até ele encostar nesse segmento tangente à circunferência aqui. E agora eu vou fazer... Eu já tenho um triângulo aqui, mas agora eu vou fazer um outro triângulo que desce aqui. E a altura desse triângulo menor é, naturalmente, essa medida. Então, em primeiro lugar, qual é a área desse triângulo menor aqui? Bom, a base dele mede 1, é o raio da circunferência. E a altura dele qual é? Bom, por definição, a altura de um ponto no círculo unitário, a coordenada y de um ponto no círculo unitário é o seno do ângulo, certo? Então, essa medida aqui é o seno de x. É o seno de x. Então, a área desse triângulo menor aqui, a área do triângulo menor é base vezes a altura dividido por 2, que é igual a 1 meio seno de x. Vamos escrever assim. Agora, qual é a área desse triângulo maior aqui? Bom, a área é base vezes altura dividido por 2. A base é o raio da circunferência, só que qual é a altura? Bom, se você lembra lá do vídeo Interpretação Geométrica da Tangente, lá na lista de reprodução sobre trigonometria, você sabe que essa altura aqui é a tangente de x. Essa medida aqui é a tangente de x. E se você não sabe, lembre-se, esse aqui é o cateto oposto, certo? E o que é, vou escrever assim, esse é o cateto oposto nesse triângulo retângulo aqui. Esse triângulo ele é retângulo. E o que é a tangente de x? Bom, a tangente de x é o cateto oposto dividido pelo adjacente, e o adjacente é só o raio do círculo unitário, então é simplesmente 1. Então, a tangente de x, na verdade, é só igual ao cateto oposto, certo? Então, esse oposto aqui é igual à tangente de x. Se você não lembra disso e quer ver um pouco melhor, assista lá o vídeo de interpretação geométrica da tangente. Então, a área desse triângulo maior vai ser base vezes a altura dividido por 2, que é igual a 1 meio vezes a tangente de x. Agora eu pergunto qual é a área desse setor circular aqui? Certo? É quase a área desse triângulo, só que é um pouquinho maior porque inclui essa parte aqui dentro do círculo. Qual é essa área? Bom, eu espero que você lembre da fórmula que se x está em radianos, e nesse caso aqui nós estamos em radianos, a partir de agora os graus só servem mesmo para visualizar as coisas, para ficar mais intuitivo, mas radianos são a lei, digamos assim. Então, se o x está em radianos, nós sabemos que a área de um setor circular é 1 meio vezes x. E se você não lembra de onde a fórmula vem, eu realmente não quero confundir você, então vamos deduzir. Bom, esse ângulo x corresponde a que porção da circunferência inteira? Bom, a circunferência inteira é 2π, então o ângulo x corresponde a uma fração x sobre 2π. E agora, para calcular a área do setor, é só multiplicar isso aqui pela área da circunferência inteira, que é π vezes o raio ao quadrado, que é igual, eu falei área da circunferência, área do círculo, desculpe. Então, esses π se cancelam e eu fico simplesmente com x sobre 2, ou 1 meio x. Então, a área desse setor é 1 meio x.
Bom, agora deve ser bem claro que, se você analisar a área desse triângulo menor, que é 1 meio seno de x, é menor que a área desse setor, porque esse setor contém esse pedaço aqui adicional. Então, a área desse triângulo menor, que é 1 meio seno de x, é menor que a área do setor, que é 1 meio x. E a área do setor, por sua vez, é menor que a área desse triângulo grande aqui, certo? É menor, então, que a área do triângulo grande, que é 1 meio vezes a tangente de x. Agora, onde que isso é verdadeiro? Bom, isso é verdadeiro aqui no primeiro quadrante, certo? Só que como eu estou falando de áreas, enfim, e eu quero que isso seja verdadeiro também no quarto quadrante, eu vou pegar o valor absoluto de toda essa inequação. Então, eu vou pegar o valor absoluto de seno de x, o valor absoluto de x e o valor absoluto da tangente de x. E por que isso? Bom, porque como eu estou falando em áreas, certo? Eu quero que essa inequação continue válida aqui no quarto quadrante. E lembre-se, no quarto quadrante, o x é negativo, o seno de x é negativo, a tangente de x é negativo, então os sinais dessa inequação aqui vão bagunçar um pouco. Então, vamos pegar o valor absoluto de tudo para ser válido também no quarto quadrante. E lembre-se, por que eu me interesso só pelo primeiro e pelo quarto quadrante? Bom, o primeiro quadrante, o ângulo aqui é π sobre 2, certo? E no quarto quadrante, o ângulo é menos π sobre 2. E eu quero o limite quando x tende a zero, então eu tenho que me aproximar do zero por um valor maior que ele, ou seja, pelo π sobre 2, no caso, e também por um valor menor que ele. Lembre-se, os limites laterais têm que ser a mesma coisa para o limite existir. Então, eu vou me aproximar tanto do quarto quadrante como do primeiro quadrante. E eu pego o valor absoluto para lidar com os dois quadrantes numa inequação só. Bom, espero que você tenha entendido. Então, agora eu posso multiplicar tudo por 2 para ficar apenas com seno de x. O valor absoluto de seno de x é menor que o valor absoluto de x, que é menor que o valor absoluto de tangente de x. E como 2 é um número positivo, eu não preciso mudar o sinal da inequação. Bom, agora vamos pegar isso aqui e dividir todos os lados, nesse caso aqui nós teríamos 3 lados na equação, vamos dividir toda ela pelo valor absoluto do seno de x. Então, eu vou dividir aqui pelo valor absoluto de seno de x, aqui pelo valor absoluto de seno de x e aqui pelo valor absoluto do seno de x. Então, eu vou ficar com 1. E lembre-se, o valor absoluto do seno de x é um número positivo, então não preciso mudar o sinal da equação. Então, aqui eu vou ficar com 1 é menor que o valor absoluto de x sobre o valor absoluto de seno de x, que é menor que... Bom, aqui nós podemos simplificar um pouco. Lembre-se, o que é o valor absoluto de tangente de x? Bom, tangente de x é o seno de x sobre o cosseno de x, mas aqui nós temos no valor absoluto, certo? Eu estou dividindo isso pelo valor absoluto de seno de x. Então, se você fizer a divisão, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, isso aqui se cancela e eu fico com 1 sobre o valor absoluto do cosseno de x. Bom, nós estamos bem perto, certo? Só que nós queremos o limite do seno de x sobre x. E aqui eu tenho módulo de x sobre o módulo do seno de x. Está invertido. Então, agora vamos pegar o inverso ou o recíproco de toda essa inequação aqui. Vamos colocar tudo de ponta cabeça. Então, eu vou ficar com... mas lembre-se, vamos supor que eu tenho assim, 3 é maior que 2. Ou 3 é maior que 3 é maior que 2. Se eu pegar o inverso ou o recíproco dos dois lados, eu fico com 1/3 e 1/2. Só que 1/3 não é maior que 1/2, 1/3 é menor que 1/2. Então, quando eu pego o inverso dos dois lados de uma inequação, eu tenho que trocar o sentido do sinal da inequação. Então, vou pegar o inverso ou o recíproco de tudo e vou ter que trocar o sinal da inequação. Então, o inverso ou o recíproco de 1 é 1. O recíproco disso aqui é só virar de ponta cabeça. E lembre-se, tem que trocar o sinal da inequação. Eu espero que você tenha entendido por quê. E aqui, o recíproco de 1 sobre cosseno de x é simplesmente 1 sobre o módulo do cosseno de x é o módulo do cosseno de x. Agora, vamos analisar um pouco. Esse módulo do cosseno de x é redundante, certo? Porque
Tanto no primeiro como no segundo quadrante, o cosseno de x sempre é positivo. Então, eu não preciso desse sinal de valor absoluto, porque o valor absoluto de algo positivo é simplesmente o próprio número. Então, eu posso apagar esse valor absoluto aqui, certo? Agora, esse valor absoluto aqui. Bom, no primeiro quadrante, ele não é necessário, porque o seno de x e x são positivos. E no quarto quadrante? Bom, no quarto quadrante, o seno de x é negativo, só que o x também é negativo. Então, no quarto quadrante, eu tenho um negativo dividido por um negativo, e isso também é positivo. Então, tanto no primeiro quadrante como no quarto quadrante, o meu resultado é positivo. Então, eu não preciso desse sinal de valor absoluto mais. Certo? Porque tanto no primeiro como no quarto quadrante, eu vou ter um resultado positivo. No primeiro quadrante, tanto o seno como o x são positivos, e no quarto quadrante, o seno e o x são negativos. Então, a divisão nos dois casos é positiva. Bom, agora, se você quiser a inequação no sentido que nós usamos no teorema do confronto, você pode escrever isso aqui de outra forma. Posso escrever assim, o seno de x sobre x é menor que 1, certo? 1 é maior que o seno de x sobre x, então é a mesma coisa que seno de x sobre x é menor que 1. E o seno de x sobre x é maior que o cosseno de x. E agora nós podemos usar o teorema do confronto, porque afinal eu quero o limite quando x tende a zero. Então vamos ver qual é o limite do cosseno de x quando x tende a zero. Bom, o limite de cosseno de x quando x tende a zero é simplesmente 1, certo? O cosseno de zero é 1. Qual é o limite de 1 quando x tende a zero? Bom, o limite de 1 quando x tende, na verdade, a qualquer coisa é sempre 1, certo? Porque o 1 não depende do x. Então, poderia ter o limite quando x tende ao infinito ou a menos 1 milhão. Vai ser sempre 1, porque é um valor constante. Então, qual vai ser o limite? Qual vai ser o limite de seno de x sobre x quando x tende a zero? Bom, eu sei que o seno de x sobre x ele vai ser sempre menor que 1 e sempre maior que o cosseno de x. E eu tenho que o limite do cosseno de x e o limite do 1 são iguais. Eles são iguais a 1 quando x tende a zero. Então, pelo teorema do confronto, o limite de seno de x sobre x quando x tende a zero também tem que ser igual a 1. Porque o seno de x sobre x ele está apertado pelo cosseno e pelo 1. Então, como o cosseno e 1 tendem ao mesmo limite quando x vale zero, o limite do seno de x sobre x também tem que ser igual a 1. Então, nós podemos dizer que, portanto, pelo teorema do confronto, o limite do seno de x sobre x quando x tende a zero é igual a 1, como nós queríamos demonstrar. E, aliás, só para deixar bem claro, caso ainda tenha alguma dúvida sobre o funcionamento do teorema do confronto, vamos fazer aqui um gráfico disso. Vamos fazer aqui o gráfico do programa WinPlot, que é um programa gratuito, eu já usei em vários outros vídeos. Vou só modificar um pouco aqui as coisas. Não quero setores polares, pode ser a escala em π, pode ser no intervalo π sobre 2, pode ser no intervalo π sobre 2. Vamos aplicar, e eu quero ver as marcas, só que eu não quero esse p sobre 2, quero π sobre 2. Bom, por algum motivo está aparecendo p e não π, mas enfim. Vamos fazer os gráficos. O primeiro gráfico é cosseno de x. Vou fazer um pouco mais forte. O outro gráfico é simplesmente 1. Vamos fazer em azul, também mais forte. E o outro gráfico, então, é o seno de x. Seno em inglês é sin, por isso é SN, dividido por x. Vou fazer mais forte também, pode ser em vermelho. Ok? Então, aqui nós vemos claramente que no nosso intervalo que nós consideramos, quando o ângulo varia de π sobre 2 a menos π sobre 2, o seno de x sobre x está espremido pelo 1 e pelo cosseno de x. Então, quando o cosseno de x... Aliás, quando x tende a zero, o cosseno de x tende a 1. Quando x tende a zero, 1 também tende a 1. Então, a função seno de x sobre x, que está espremida pelas duas, também vai ter que tender a 1. Até vamos colocar aqui a escala sem usar o π. E você vai ver que é bem o 1 ali em cima.
certo? Então, ali está bem o valor 1. E se você quiser um pouco mais de clareza, você pode pegar uma calculadora e lembre-se, radianos. Então, vamos pegar aqui valores bem próximos de zero, quem sabe 0,001. Qual é o seno disso? Então, o seno de 0,001 é isso aqui, é 9,999 vezes 10 na menos 4. E vamos dividir pelo próprio x, então dividir por 0,001. Observe que o valor é muito próximo de 1, 0,99999, praticamente 1. Então, nós já temos indícios que o limite é 1. Mas, usando o teorema do confronto, nós provamos formalmente que o limite é 1. Então, era isso. Eu espero que você tenha entendido. E se você não entendeu, e também se você entendeu, memorize esse limite, porque ele é muito importante e bastante utilizado. Então, até o próximo vídeo.